Olá, turma! Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês, pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E no nosso episódio de hoje, nós vamos tratar sobre os problemas agropecuários. E, professor, só o que tem, não é isso? Com certeza. E no nosso episódio, o nosso objetivo são os problemas agropecuários. E vamos entender os principais problemas agropecuários da atualidade. E, claro, vamos dar uma volta nas questões. Problemas agropecuários. Bom, acompanha a leitura. A agricultura é uma prática econômica que consiste no uso dos solos para o cultivo de vegetais, a fim de garantir a subsistência alimentar do ser humano. Claro, a agricultura, o objetivo principal dela é alimentar o ser humano através do cultivo do solo. É uma atividade econômica tão importante e vital para a humanidade. Essa agricultura, ela é milenar, mais de 12 mil anos, mas sempre teve seus desafios. E aqui eu vou mostrar para vocês, começando, os desafios ambientais da agricultura. Desafios ambientais da agricultura. Vamos bater um papo agora sobre esses desafios ambientais da agricultura. Vou anotar aqui rapidinho e explico para vocês. Ok, turma, vamos ver aqui agora as principais formas de desafios ambientais da agropecuária. E o primeiro desafio ambiental que eu cito é o desmatamento. Desmatamento, professor? Exatamente. Eita, desmatamento. E esse desmatamento ele ocorre pela necessidade da plantação e da criação. Sabemos nós que para plantar, para criar, o homem precisa desmatar. E esse desmatamento ele ocorre principalmente de forma predatória. Olha, qual é o desafio? É não desmatar? Claro que não, gente. O desafio é desmatar com racionalidade. É desmatar respeitando a natureza. O homem precisa plantar, gente. E desde quando desenvolveu a agricultura, ele desmata. O problema não é somente o desmatamento em si. É o desmatar de forma predatória. Às vezes você quer plantar em determinados hectares, aí você desmata muito mais do que o necessário. E esse desmatamento, mais do que necessário, gente, ele acaba gerando problemas muito sérios. Opa, muito sérios. E com esse desmatamento, nós temos aí o empobrecimento, aliás, a perda da biodiversidade. Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Mata das Araucárias. Isso tudo vem se perdendo, gente. No mundo, a Floresta Negra, a Floresta das Sequoias nos Estados Unidos, as pradarias gaúchas,
os pampas argentinos, todas essas áreas aí, gente, vem sofrendo um desmatamento muito sério. E esse desmatamento, ele acaba gerando a perda da biodiversidade. Altera até o ciclo hidrológico, essa alteração aí do ciclo hidrológico compromete o regime de chuvas, compromete a proteção do solo, a temperatura aumentando. Olha, gente, o aquecimento global ele também é provocado pelo desmatamento. Porque a fonte de água, de sombra, o filtro de poluentes são as florestas. Elas não produzem basicamente o oxigênio que a gente consome, mas elas filtram os gases poluentes. E esse filtro vai se perdendo com o desmatamento. Queimadas, um outro problema muito sério. Para que se toca fogo? Para plantar, porque tem que limpar, né? Toca fogo. Se toca fogo também para combater pragas como insetos, fungos e outros micro-organismos. Ele não quer gastar com inseticida, ele toca fogo. Também se queima, gente, para colher. Para colher. Você tem, por exemplo, a cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. Os caneiros, conhecidos como boias frias, quando vão tocar fogo, quando vão colher a cana, eles primeiro tocam fogo. E esse fogo se espalha e polui o ar. O Brasil, por exemplo, é o país campeão em queimadas agropecuárias. Desgaste do solo. É um problema sério. A gente vem observando o solo muito desgastado, muito erodido, porque o homem vai plantando predatoriamente, e isso gera desertificação, lavagem do solo, ressecamento do solo. Sem falar que as culturas agrícolas, elas consomem muito do solo. A soja, o milho, o algodão, por exemplo, exigem muitos nutrientes do solo. E quando esse consumo excessivo dos nutrientes ocorre, o solo vai se empobrecendo, né? E isso é um problema muito sério. E a gente precisa proteger os nossos solos, viu, gente? Se nós lembrarmos que boa parte dos solos que se plantava, hoje já não mais se planta. E isso é um problema sério. É preciso ter um cuidado muito certo com o solo, porque ele pode deixar de nos servir para a agricultura. E isso pode gerar fome, desabastecimento. E o solo, gente, não gera só cultivo, não. O solo também sustenta a biodiversidade. Gente. Quem é que sustenta as florestas? É o solo. A biodiversidade, o solo. O solo, ele é uma fonte de riqueza que a gente precisa guardar, cuidar com carinho. Produtos químicos, inseticidas, fungicidas, pesticidas, bactericidas, fertilizantes. Toda essa gama de produtos químicos, mal utilizados, de forma errada, sem autorização, excessivamente, esses produtos químicos eles acabam contaminando, envenenando homens, animais, poluindo ambientes aquáticos, contaminando o solo. Se eu disser para vocês que os produtos químicos eles chegam até a poluir o ar, gente, produto químico polui ar, com certeza. Existem alguns produtos químicos que produzem, por exemplo, o brometo de metila. O brometo de metila, gente, é um gás que chega à estratosfera fazendo a rarefação da camada de ozônio. Olha aí. Rarefação da camada de ozônio. E você sabe que a rarefação da camada de ozônio, ela provoca a ação dos raios ultravioleta do sol. Uso da água.
É outro problema muito sério. É um problema muito sério. O uso da água, gente, ele ocorre para o plantio. Para você ter uma ideia, 1 tonelada de soja requer 3 toneladas de água. Do mesmo jeito o arroz, o milho. E são alimentos que a humanidade consome, né, gente? Industrializa, produz derivados, comercializa, se estraga. E toda essa demanda grande por esses grãos e outros produtos requer o quê? Água. O maior consumidor de água da humanidade é a agricultura. O homem utiliza a água principalmente na agropecuária. Utiliza água para produzir pastagem, para produzir plantação, até para plantar árvore em escala industrial, a chamada silvicultura. Quem aqui nunca passou na estrada e viu uma plantação de eucalipto? Olha, gente, o eucalipto, ele exige muita água, porque ele cresce muito rápido. E esse consumo de água excessiva compromete os mananciais, os rios, os lençóis subterrâneos, as nascentes. O homem planta muito nas nascentes, nas encostas e beira de rio. Isso aí prejudica muito. E a produção de lixo. Na agropecuária, professor, com certeza. Olha, resto de vísceras, palhas, cascas, ossos, sangue, couro, resto de culturas agrícolas viram lixo. Sem falar dos alimentos que a gente consome, eles vão virar lixo. O que tem de alimentos que vão parar nos lixões, né? Em locais inadequados. Esse é um problema muito sério. E a produção de lixo, ela só aumenta. Uma quantidade excessiva de lixo. Beleza? Bom, 3 minutos, por favor.
Ok, estamos de volta pelas ondas do canal Educação, falando sobre os desafios da agricultura. E agora, bem como produzir matérias-primas que são transformadas em produtos secundários em outros campos da atividade econômica. Olha, o que eu quero dizer para vocês é que a agricultura ela serve a outros campos da economia, né, gente? A agricultura ela não encerra em si. E os grandes desafios da agricultura, eu vou citar agora, os desafios sociais da agricultura. Olha, turma, quais são os desafios sociais da agricultura? Eu cito primeiro o desemprego ou subemprego. Quando eu falo desemprego, gente, porque é a mecanização, a modernização do campo. Porque as máquinas, quando chegam, elas desempregam, né, gente? E esse desemprego é um problema sério. Muitos trabalhadores rurais não conseguem emprego nas suas comunidades. Porque o trator, a máquina, a colhedeira gerou desemprego seríssimo. E esse desemprego seríssimo, ele fez com que ocorresse a falta de oportunidade para muitos trabalhadores mesmo. O subemprego, gente, é aquele emprego sem carteira assinada, ou contrato de trabalho, ou algum registro, né, gente? E o que tem de trabalhadores como diaristas, temporários, contratados por empreitada chamada, né, só para fazer aquilo e depois vão embora, sem nenhum registro, são justamente os trabalhadores subempregados. Um outro desafio da agricultura social é a concentração de terra, dificultando o acesso à terra. Quando eu me refiro à concentração de terra, eu me refiro ao pequeno número de agricultores que controlam a maior parte das terras do Brasil, por exemplo. Para você ter uma ideia, gente, 1% dos agricultores no Brasil controlam 42% das terras. Repito, 1% controla 42% das terras. Isso é um desafio, gente, o acesso à terra. E esse acesso à terra, ele ocorre pela renda baixa, que é esse difícil acesso à terra, ele ocorre pela renda baixa do trabalhador, do agricultor. Porque para ter terra, gente, você tem que comprar. E para comprar, você tem que ter renda. Se a maior parte dos trabalhadores rurais não tem renda para comprar terra, eles não vão ter acesso à terra. Um outro problema, outro desafio da agricultura é a especulação do preço da terra. É impressionante como o preço das terras sobe a toda hora, a todo instante. Isso dificulta muito. Há uma supervalorização do preço da terra. Isso aí é um grande desafio que precisa ser regulado pelas autoridades, né? Ser regulado pelas autoridades. Um outro problema social no campo é o trabalho escravo, gente, que ainda hoje existe no campo. O trabalho escravo. No caso aí, gente, eu me refiro ao trabalho escravo por dívida. É o aliciamento. Simplesmente os pobres agricultores são obrigados a trabalharem ganhando miséria. Para o pouco que ganhar, manter a sobrevivência da família. Isso é um problema sério, né, gente? Os trabalhadores se submetem a condições subhumanas.
É o chamado trabalho análogo ao escravo. E eles ficam endividados nas fazendas alheias e não conseguem mais, não são permitidas a sua saída. E aí isso gera, entre outras coisas, o trabalho escravo. Por quê? Porque eles ficam forçados a trabalharem nas fazendas alheias. E isso aí é um problema muito sério. No Brasil, a escravidão por dívida é muito forte. Os baixos salários, baixos salários. É o subemprego, né? Às vezes o contrato de trabalho é muito baixo. E, consequentemente, isso prejudica a qualidade de vida do trabalhador. As rendas dos trabalhadores são muito baixas, gente. A falta de regulamentação de um salário mínimo para diária de determinadas atividades rurais, né? O preço mínimo para o agricultor. E esse preço mínimo, esse salário baixo, é aí, gente, isso alimenta os diversos problemas sociais que nós temos também, né? E o êxodo rural, que é um outro desafio. Êxodo rural, ou seja, a fuga do homem do campo. O trabalhador rural. O trabalhador rural, tava. O trabalhador rural que estava vivendo no campo, ele acabou indo para a cidade. Então, gente, esses são os grandes desafios. 2 minutos, por favor.
Ok, turma. Desafios sociais da agricultura. Não são poucos, né, turma? Porque eles geram sequência muito diferente. Agora nós vamos para os... Tratar-se de uma das formas principais de transformação do espaço geográfico, sendo uma das mais antigas práticas realizadas na história. E essa prática agrícola, gente, ela também gera desafios econômicos. Desafios econômicos da agricultura. Professor, quais os desafios econômicos da agricultura? Primeiro, concentração de renda ou concentração de riqueza. Gente, olha, hoje nós temos um pequeno número de agricultores que controlam a produção agrícola do país. Um pequeno número de empresas que industrializam a maior parte dos produtos agrícolas do país. Isso é um problema, né, gente? É um problema muito sério. Muito sério. Essas desigualdades na concentração de riqueza. A dependência econômica. Dependência econômica. Por quê, professor? Olha, gente, para ter acesso a essas tecnologias e modernidade, precisa comprar, né, gente? Agrotóxicos, inseticidas, fungicidas, bactericidas, pesticidas, tudo isso, isso gera problemas sociais e econômicos. Eu estou querendo dizer, gente, que um grande desafio dos agricultores um grande desafio dos agricultores é a dependência econômica, de endividamento. Pronto. Eles estão endividados, estão no vermelho. E isso acontecendo cada vez mais, isso gera problemas de endividamentos muito sérios. Lá no peito direito, é ele mesmo. Tá vindo vermelho. E aí, meu amigo, esse endividamento é um desafio econômico. Um outro problema, gente, é o comércio agrícola. Quando eu me refiro ao comércio agrícola, eu estou querendo dizer que a maior parte dos produtos são destinados aos países ricos. Isso não é justo. A essa altura, no mundo, no século XXI, isso contribui para esse comércio agrícola. É um problema muito sério. Muito sério. Muito sério mesmo. Olha, esse comércio agrícola, gente, o que eu quero dizer é que há uma desigualdade muito forte. Uma desigualdade interna muito forte. Os países ricos controlam e enlouquecem com a maior parte da produção de alimentos no mundo. Isso acaba expulsando os pequenos produtores agrícolas. E é um problema muito sério. Essa concentração é um desafio. Eu também tenho essa dependência tecnológica. Dependência tecnológica. Porque, gente, a maior parte das tecnologias desenvolvidas no campo são produzidas por um pequeno número de empresas e um pequeno número de países. Olha, esses insumos químicos como inseticidas, fungicidas, bactericidas, pesticidas, fertilizantes, a maior parte deles é resultado de laboratórios, centros de pesquisas e tecnologias pelo mundo. Consequentemente, isso mostra que essa dependência econômica e tecnológica e comercial, isso gera um problema muito sério. Muito sério.
Então, turma, é uma desigualdade, é um problema interno. No Brasil, nós também temos essa desigualdade regional. De um lado, uma agricultura moderna, e de outro lado, uma agricultura muito precária. 2 minutos, por favor. Ok, estamos de volta pelas ondas, falando da agricultura. A história da agricultura sugere a cerca prática de 12 mil anos, desenvolvida no Neolítico pelas primeiras civilizações. Como eu tinha dito, há 12 mil anos, o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. E aí, no entanto, o advento da indústria e da modernidade, cada vez menos cidades dependiam do campo e agora o campo depende das cidades. Porque com a modernidade, a cidade passou a dominar a economia, gente. E o campo passou a ser subordinado à cidade. E essas revoluções industriais gerou um avanço na agricultura, transformando o espaço geográfico, ou seja, os problemas ambientais, como eu falei anteriormente. A indústria evolui, avança pelo espaço, gerando uma economia informacional, trabalhadores e seus problemas e desafios, como eu já citei para vocês. E isso gera práticas agrícolas que subordinam o agricultor à tecnologia, à concentração de terra também. Já falei isso aqui também para vocês, né? E essas técnicas geram o êxodo rural, a mudança do espaço geográfico do campo. Aí nós temos a moderna agricultura intensiva, que é a que eu disse, o desafio do homem perante a tecnologia, não é verdade? E essa tecnologia cada vez mais
avançando nos dias de hoje. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso episódio de hoje. A agricultura e os seus desafios econômicos, tecnológicos, ambientais e sociais. Muito obrigado pela concentração, dedicação, anotação. Espero ter contribuído para o entendimento desse assunto. Um abraço e até a nossa próxima aula. Valeu, turma!